Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Você sabe, você que nos assiste aqui, estamos toda semana na Com Brasil TV, levando um pouquinho a respeito desse extraordinário programa comportamental que oferece proteção social e qualidade de vida para você e para a sua família, além de muita informação a respeito de uma doença muito séria, muito grave, chamada dependência química. Não é isso, meu amigo Miguel Tortorelli? É isso mesmo. E realmente hoje teremos coisas importantíssimas para levar para você. Continue conosco. Aliás, todo o programa nós temos assuntos fantásticos para você que nos assiste. Continue aí. Pode acompanhar no nosso site amorexigente.org. Você tem um link lá que leva até o nosso canal no YouTube para você ver uma série de programas que já realizamos aqui do Cada Vez Melhor. E pode assistir também este programa pelo... Pode. Se você chegou, se você perdeu alguma coisa, você que está nos assistindo vai precisar sair daqui a pouquinho. Eu não queria perder. Vai lá depois, está lá no nosso site, também no nosso canal do YouTube, certo? Rogério, bem-vindo. Pega o link lá. Pega o link lá. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário. Né? Então, quer dizer, realmente é só pegar o link e assistir. Mas nós vamos aqui hoje ter a oportunidade de discutir um assunto muito importante. E nós vamos colocar aqui como é que as famílias de Amor Exigente podem reagir a essa doença que vem devastando o mundo, né? Porque não é só no Brasil aqui, é o mundo em todo crescendo essa doença da dependência química. Vamos conversar aqui com o nosso convidado. O nosso convidado especialíssimo, o Dr. Alberto Edwards, ele que é neuropsicólogo, especialista em dependência química, já esteve conosco. Bem-vindo mais uma vez, doutor, tudo bem? Obrigado, Thiago. Eu agradeço o privilégio de estar aqui com o Miguel, Rogério, você novamente, e quanto mais melhor, quanto mais nós pudermos ajudar todo mundo. O privilégio é nosso, o senhor sempre traz informações muito precisas para todos nós, para as famílias que nos acompanham. O Rogério falou a respeito de link, né? Eu já vou fazer um convite para você. Coloca aí embaixo na tela o nosso WhatsApp, 19 25 19 6555. 19 25 19 6555 é o WhatsApp do nosso escritório da Federação de Amor Exigente. Você pode entrar em contato lá e pede o link para você participar da nossa comunidade do WhatsApp. Temos a comunidade, temos o canal também no WhatsApp. Pede o link nesse número que está embaixo na sua tela, que aí você vai estar sempre acompanhando os nossos conteúdos. A gente sempre divulga para lá programas que a gente vai realizar, os vídeos, né, dos programas realizados, os nossos cursos, grupos presenciais, enfim, tudo a gente compartilha nos nossos canais aí no WhatsApp, tá certo? Doutor Alberto, nosso tema hoje é os desafios para as famílias no tratamento da dependência química. E eu já tenho uma pergunta bem difícil aqui para o senhor. Vamos lá. Eu não sei se o senhor estudou, se o senhor está com a colinha aí, vamos lá. Porque assim, como a dependência química afeta a dinâmica de toda uma família, não só do dependente químico. Tô certo? Ou tô falando bobagem? Não, corretíssimo. Então, tá. Afeta todos, não tem, sem exceção. É mesmo. Uhum. Mas é muito legal falar desse tema dos desafios. Qual o desafio que a família vai enfrentar? Eu até cheguei a comentar com o Rogério agora há pouco que o primeiro desafio é entender que o filho é um dependente químico. O ente querido é um dependente químico. Essa é a primeira Isso é difícil. maior dificuldade. Já começa aí. Já começa aí. Ninguém criou o filho para usar droga. Né? E acontece em inúmeras situações, é o que a gente chama na psicologia, eu chamo de carrossel da codependência, que o ambiente, por exemplo, ainda tem muita cultura em cima do bebe, que é coisa de homem, pai que mela a chupeta na cerveja. Então, quer dizer, se você cria um ambiente disfuncional, sem ter a menor ideia do que pode surgir dali para frente, e depois fica com aquela pergunta, poxa, por que meu filho meu ente querido se tornou um dependente químico? Né? Então, assim, existem N fatores, mas a maior dificuldade para mim, do desafio, vamos dizer assim, principal da família é entender que realmente tem um dependente químico. É negação. São fases, Thiago. Por exemplo, são 4 estágios. Né? Então, a primeira fase é de negação. É exatamente o que você falou. Percebe o problema e se é uma fase, vai passar. Aí não passa. Passou dessa fase de negação, fazer um resumão aqui rápido, Claro. vai para uma fase de barganha.
a família começa a entender que tem um problema com droga, então começa a tentar negociar. Meu filho, se você fizer isso, eu te ajudo naquilo. Não sai, faz isso, tenta encobrir de alguma forma, porque não acredita que aquilo está acontecendo, que aquilo é uma fase e vai passar e não passa. Aí depois ele tenta negociar com o dependente, depois a família passa por uma fase mais depressiva, que é aí que a codependência química entra. Onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado, criei tantos filhos assim, por que esse está assim? E depois dessa fase é uma fase de exaustão, que aí chega na internação. Então tem uma sequência. Então, se o desafio seria entender, seria muito mais fácil se antecipar do que ficar promovendo comportamentos disfuncionais, tentando fazer, em vez de buscar ajuda. Olha a gama de informação que a Amor Exigente tem. Né? Então, se informa um pouquinho, daria para, não digo pular etapas, mas amadurecer diante de alguns fatores que não levaria tanto tempo para pedir ajuda. Se você pegar aí alguns dados, por exemplo, para o alcoolismo, em média, leva 25 anos para a pessoa entender que tem um problema e mais 5 para a família pedir ajuda. Nossa. Na maioria das vezes, o alcoolista já chega bem debilitado, com fígado ruim, até grau de cirrose. Droga estimulante, em média, 6 anos para a família começar a entender que tem um problema. Então, a história vai se perpetuando e a família demora para buscar um conhecimento, né? Que hoje vale muito mais do que dinheiro, é o conhecimento. É o aprender. E em toda a família tem aquele membro que, eu não sou dependente químico, não, né? Eu só uso recreativamente. Habitualmente. Mas recreativamente todos os dias, né? E não pode ficar sem, não pode ir para uma festa que não tem uma cervejinha, né, Rogério? Mas, Tiago, vamos entender a sociedade. Eu falei com vocês aqui num outro programa que eu fui conhecer maconha com 50 anos. Que, na verdade, não era meu métier. Eu nunca tive amigo que fumou, que usava algum tipo de droga, assim por diante. Quando calhou da escola informar que meu filho estava envolvido com maconha, é óbvio que viria a negação. É óbvio, Alberto. Sempre vem. É óbvio que vinha aquela história, vai uma fase só. É óbvio que veio isso. Então, veja bem, porém, papel fundamental foi minha mulher, que ela foi firme. Ela falou, cheguei do trabalho, ela falou assim, não se troca que hoje você vai comigo. Onde eu vou? Você vai no Amor Exigente comigo. Falou onde? Você falou aonde? O que é isso? Eu sabia, porque ela já estava procurando, ela estava indo, mas o que acontece? É normal. E o que acontece? Eu fui. E aí, então... Como é que foi a tua primeira vez? Isso é legal, gente. Super legal. A minha primeira vez foi traumática. Né? Assim, a minha primeira vez foi uma palestra do nosso querido professor Galhardo. Nossa, começou já... Não, e vocês imaginam que ele, a sala lotada, ele pega um cara de Cristo, que sou eu, para explicar a ocitocina. E ele me levou no palco e me abraçou no palco, você imagina. Você não entendeu nada. Não, né? nada. Foi traumatizante a coisa. Mas o que acontece? Mas você falou, nunca mais eu volto? Não. Inclusive, precisamos trazer o professor Ricardo aqui, viu, Miguel? Pelo contrário, eu vi que eu estava no lugar certo, porque é onde as pessoas poderiam me ouvir. Eu sabia disso. E aí o que acontece? Simplesmente... Minha mulher falou, vamos ver uma clínica. Eu fui com ela. Quando eu fui lá, eu falei, eu não vou internar meu filho. Eu vou aprender a lidar com essa situação. E eu entrei de cabeça, Miguel. Entrei de cabeça. Eu frequentava 3, 4 grupos numa semana. Bacana. Eu fui fazer curso. Eu fui isso, aquilo. Eu fui aprender com um psicólogo aí, na época da pandemia. Eu trabalho com você de graça aí. Eu vou ficar aí. Eu queria aprender. E foi a forma que eu achei de não internar meu filho e levar a ajuda a ele. Mas o que você falou é perfeito. Agora, Alberto, vamos lá, minha pergunta para você que está aí. O que eu vejo nos grupos é que, em primeiro lugar, as famílias chegam sem saber o que cada droga faz. Então, por exemplo, meu filho está fumando maconha, meu filho está cheirando cocaína, meu filho está fumando... Mas eles não sabem o que é. Então eu sempre acho que é importante explicar o que cada uma dessas drogas fazem. Vamos tá? lá. Porque o que acontece? Como é que você vai tomar uma atitude se você não sabe o que vem pela frente? Então eu gostaria que você falasse para nós sobre isso. Legal. Vamos falar, né? Então, na realidade, o nosso sistema nervoso central, ele não sabe nem o que é droga, né? A base do nosso sistema nervoso é neurônio, e neurônio produz neurotransmissor.
Ponto. É isso. E cada droga atua na alteração da produção desses neurotransmissores. Então vamos falar de droga estimulante. Cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina. Sistema dopaminérgico. O cloridrato de cocaína, ele aumenta a excitação do neurônio em produzir dopamina. Então, onde nós produzimos dopamina de forma natural. Na comida, né, quando nós salivamos num prato de comida que nós preferimos, da nossa preferência, orgasmo, os finalmente, aquela sensação. Alguns artigos falam da fé, uma pessoa muito fervorosa, tem uma produção de prazer. Mas ainda assim, para parâmetros, a maior produção é o orgasmo. Né? Então, os finalmente do orgasmo é 3, 5 segundos de prazer, que é dopamina. O cloridrato de cocaína vai nessa mesma região e excita o neurônio. E se você pegar qualquer artigo científico, você vai ver que a produção de dopamina é tão grande que chega a ser 8 vezes mais prazeroso que o ato sexual. Então, por exemplo, às vezes chega a esposa para mim assim, mas meu marido me trocou por droga. Não tem como, você vai te trocar. Dependendo do padrão de uso, não tem ereção. Dependendo do padrão de uso, a pessoa... É muita dopamina. O batimento cardíaco vai a 180 batimentos cardíacos por minuto. Então, assim, aí a pessoa vai lá, mistura com medicação, ouve coisas, vê coisas, a família corre para um psiquiatra, aí acha que a pessoa está bipolar, está com quadro esquizoide, alguma coisa assim. Então, essas investidas para tentar ajudar acabam prolongando o uso. Né? Então, difícil, Rogério, uma pessoa ir no amor exigente e ficar aí 3 vezes por semana. É difícil. Não é, né? Então, precisa de mais empenho. Eu já escutei várias vezes famílias que... eu fui lá, ouvi uma coisinha... Não se permite ouvir, não se permite. Infantil trata o usuário como um adolescente. Eu adorava quando minha mãe fazia isso comigo. Eu sempre uso uma frase que os 35 anos da minha infância quase me mataram. Mas eu acho fantástico, porque a minha mãe eu tinha certeza que ela sabia que eu estava mentindo, mas mesmo assim ela fazia o que eu queria. Então isso é codependência, né? Na verdade, que filho que ela tem idealizado, não era eu ali. E não vão conhecer. Por exemplo, a gente está falando de droga estimulante, que é uma alteração grave no sistema nervoso. Você produz muita dopamina, o sistema nervoso entende que é uma anomalia, ele vai parar de produzir, quando passa efeito, em vez de normalizar, rebaixa, você já está em quadro depressivo. Aí a montanha-russa, depressão, euforia. Então, como ajeita isso, né? Então, tem que estudar um pouquinho. A família precisa, que a família entra num... O que você falou? É claro que entra em negação, entra em desespero. Né? Tem muita gente hoje que fala o discurso da maconha como essa história de redução de danos, maconha é droga. Maconha é droga. Você pega aí a Anvisa, um dado científico. O nosso organismo, o vilão de tudo é o THC, né? O tetrahidrocannabinol, o neurotransmissor que é produzido pela cannabis. Nosso organismo suporta até 0,7% de THC. Nós temos uma via endocannabinoide, nós produzimos canabinoides de forma natural. Aí você pega essas maconhas, que é a grande maioria, que eles chamam de imprensada, ela um cheiro de amônia terrível, que acho que é para não secar, eles têm esse padrão de vamos dizer assim, de produção, tem 3% de THC. Nossa. Né? Aí você vai para essas maconhas, para as maconhas mais elaboradas, você vai para um haxixe, a gente já está falando de 46% de THC. Você vai para o skunk, a gente já está falando de 70%. Aí você chega na K2, K4, K9, você está falando de 92%. Isso é uma tijolada no sistema nervoso. Né? Pode prestar atenção que todo usuário de maconha, um olha para a cara do outro e começa a rir do nada e acha que isso é normal. Não é normal. Né? A pessoa fala assim, é extremamente ritualístico. Vocês já viram todo o apetrecho de um usuário, né? De maconha? Cedinha, bong, vaporizador, vapor com... Não, tem tudo. Máquina de enrolar baseado. Então, extremamente criativos. E a cultura. Um baseado, eu fico melhor, eu trabalho melhor, eu fico mais calmo. Eu sempre questiono isso em atendimento. Eu digo, o que você faz sem fumar um baseado? Eles não respondem, meu. Difícil. Irritabilidade, impaciência, um alto grau de quadros esquizoides. Se tiver uma tendência, um histórico, um predisponente, pode sim trazer um transtorno à tona. Então, essas maconhas agora, por exemplo, se bem que o K2, K4, já tem a história que vai chegar ao K12, não é uma maconha, é um THC produzido em laboratório que é vaporizado em alguma erva, misturado com fentanil. Essa é a base. Nossa. Imagina, isso é uma pancada no sistema nervoso. Então, a gente está vendo o que estão fazendo, essas drogas, carros, o que estão fazendo com os nossos jovens. Exatamente isso. No nosso grupo, 2 faleceram. 2 faleceram ano passado e 2 estão internados. Meu Deus. Aí tá muito maior, viu, Miguel? E está matando muito. É que não vem à tona, ninguém dá. Isso daí não é... A imprensa não divulga, o que está acontecendo na Cracolândia não é divulgado, mas está morrendo muita gente, sim. Pegando um parênteses aí, Miguel, amanhã, dia 26 de junho, é o dia de combate às drogas.
Mas a gente não vê falar muito, né, nessa data, que foi vê criada falar justamente, né, para falar da eu fico- conscientização sobre os males que as drogas causam. Eu vou colocar um assunto assim que é meio político. Vamos lá. Os trabalhos preventivos são fantásticos, né? Todo mundo, você vai ouvir várias vezes que o trabalho preventivo é o melhor para a dependência química. Claro, né? Você tem os grupos ProERD, tem vários programas aí preventivos. Show de bola. E para quem é dependente químico? Qual é o programa? É difícil, não tem. As comunidades estão aí, a maioria sem documento, a maioria sem estrutura. As clínicas que são de estrutura melhor são extremamente caras. A família não tem fôlego financeiro. São raros e às vezes são pontuais, né? Começa, para num governo, né? Entra o outro, para. Aqui em São Paulo temos o Hub, né, Miguel? Tem o Hub, mas lá tem 1.000 vagas, 1.100 vagas. Não Ela comporta sempre para todo lotada, mundo. não comporta. Não comporta, né? Não comporta. Voltando, Miguel, se a gente pensar o fentanil, um analgésico, ele é 100 vezes mais forte que a morfina. Nossa, você imagina. Aí você coloca isso, você mistura isso numa substância. Não tem como você ter discernimento e crítica de um usuário. Ele não vai conseguir, vai ser difícil. Né? Precisa de muita ajuda. E nós temos que continuar promovendo o que fazemos, para tentar fazer uma intervenção de forma positiva e humanizada. Mas você vê aí outra coisa, que é poucas emissoras abrem espaço, que nem nós estamos tendo aqui. Pouca emissora abre espaço para se falar nisso. Não sei, parece um tabu, né, Miguel? Parece um tabu. Um preconceito, né? Uma ideia pré-formada. Eu já conversei com diretores de TV, eles têm receio de levar um programa desse, de se ter um problema com o tráfico, que eles acham que vão fazer. Mas é isso daí. Eu já fui lá para falar, nós precisamos levar principalmente essas emissoras grandes que têm uma grande audiência, que nem essa. Nosso programa tem muita audiência. Que bom. Mas levar para uma dessas daí, pode ver ninguém. Outro dia me ligou uma pessoa do Paraná, que uma emissora local queria fazer. O diretor falou, não vamos fazer, não. A apresentadora tinha me convidado, já tinha acertado comigo para fazer o programa. Ele falou, pelo amor de Deus, receio do tráfico fazer alguma coisa com ele. Interessante isso, né? Doutor, o Rogério falou a respeito de quando ele descobriu, né, sobre o filho que estava usando maconha. Ele foi lá, quis buscar conhecimento, né? Foi atrás de informação, estudou e tal. Isso é comum nas famílias que descobrem um ente querido tá passando pela dependência química, pelo uso de drogas, ou é uma exceção? Na sua experiência... Antes de eu te responder isso, eu vou perguntar pro Rogério. Rogério, quanto tempo você levou para ir no Modo Gente? Na hora que você descobriu que tinha um problema em casa? Meses. Ele foi rápido, né? Foi rápido. Ele foi rápido. Meses é rápido. Meses é rápido. Então ele é uma exceção. Uma exceção. Eu acredito que 3 meses. Nossa. Porque leva... por exemplo, se a minha família... Eu sou um dependente químico em recuperação, estou 16 anos abstêmio. Se a minha família tivesse promovido alguns movimentos antes, talvez eu teria entrado em recuperação antes, né? Eu costumo falar que cada um tem seu tempo e sua hora, mas tem gente que demora demais. Então, é aquela história, por exemplo, principalmente a mãe. Quando eles entram essa fase que eu te falei mais depressiva, Sim. Eles começam a culpar o outro. Pai culpa a mãe culpa pai. Aí tem um filho que está vendo a mãe sofrer pelo outro filho usuário. Até quando você vai passar por isso? Eu vou sair de casa, desfragmenta a família, põe ele para fora. Esse cara não serve. Pronto, desfragmentou a família. Aí só sobra a mãe. Aí é muito fácil o pessoal se eximir da dificuldade que tem que enfrentar ali e só sobra uma pessoa. O que a mãe faz? Na hora que ela vê que ela está perdendo força para uma situação que é tão forte quanto a mãe, não sei se eu estou sendo claro, mas o que ela vai tentar? Ela vai infantilizar o comportamento. Ela vai tentar botar o filho, se ela puder, ela põe dentro do útero. Debaixo da asa, né? Debaixo da asa. Meu filho não sai. Aí a gente começa a escutar, nessas fases, os absurdos. Eu entrei na biqueira e fui lá e enfrentei o traficante. Meu Deus, você falou que ele pode vender fiado. Meu filho
Outro dia, uma mãe, meu filho, eu tive que pagar 7 mil, senão iam bater no meu filho, numa biqueira. Eu digo, minha senhora, a senhora está dizendo para mim que uma biqueira vendeu 7 mil de droga fiada para o seu filho? É impossível. Ninguém faz isso. A não ser que ele tenha entrado para um movimento, um fluxo, se ele estivesse no tráfico, né? E não faz isso, entendeu? Então, e a família vai criando assim, não, porque eu vi várias pessoas morrerem de overdose. Quem? Qual foi a última notícia que a senhora ouviu morrer de overdose? Não tem. Não tem. Além de não aparecer na TV, quando aparece demora muito. Então vai passando 5, 10, 15, 20 anos e a família continua com as mesmas desculpas, os mesmos comportamentos, porque não promove a mudança que quer colocar o filho debaixo da asa. E é importante, né, a família procurar, então, um grupo de apoio, ajuda nessa questão de informação. Olha, Tiago, eu trabalho com dependência química há muito tempo. Eu sempre falo que o meu sonho é internar a primeira família. Eu acho que, que teria um sucesso mais eficaz no tratamento, porque sabe assim, a família tentando ajudar tem alguns comportamentos que são muito ruins. Alberto, meu filho vai sair da clínica agora, ele vai para o tal psiquiatra, ele vai para a igreja, ele vai para o psicólogo, ele vai para o grupo, ele está recaído. Não vai dar conta, ele nunca te ouviu. Então, você cuidou de você? Você se preparou para receber essa pessoa de volta? Você tem alguma informação? Que são os desafios da família, Miguel, Rogério, Thiago, são dois. Primeiro, entender que tem um filho dependente químico que precisa de ajuda. Segundo, aprender a lidar com isso. O que a família faz? É aquilo que eu te falei, é muito fácil colocar a responsabilidade para um tratamento. Ele vai para a clínica, ele vai sair da clínica sabendo lidar com responsabilidade, medo, coragem, sucesso, sexualidade. Não vai. Mas a família acredita que após a internação, o filho saiu de lá tranquilo, acabou, mudou, e não é assim. Ele continua ainda com sérios problemas. Alberto, eu não sei como passar a mensagem para a família, por exemplo. Eu tive um caso aí, segunda-feira, um adicto me ligou aos prantos. E ele vai fazer 5 anos limpo. E ele falou para mim que conversou com a mulher dele naquele dia, pela primeira vez ele sentiu vontade de usar droga. Ele tá com tanto problema, porque ele tá com um negócio próprio, e aí a situação econômica do país balança e tal. Ela não teve paciência com ele, ela humilhou ele de uma tal forma que ele falou, preciso falar com alguém que vai me entender, não vai me julgar. Então veja bem, a mulher também tem seus motivos de estar nervosa, isso aqui não importa, só que tem que entender que o adicto, quando pede ajuda, você tem que parar o que você está fazendo e ajudar. Esse é o X da questão. Então, veja bem, ela podia ter causado uma recaída nele e ele vai fazer 5 anos limpo. Olha só, que luta. As pessoas acham que não. Não é mais dependência química. Continua sendo, até morrer. E tem outra coisa, né? Por isso que esse nosso programa é importante. Você tem o seu ente querido que entra no mundo das drogas, vai ser internado. É internado, a pessoa não vai no grupo de apoio, não vai saber. Não faz nada. E aí, quando sai, faz tudo isso que vocês falaram. Vai querer fazer tudo para ele. Tá? Então, é importante que a família vá. E quando a mãe fala para o pai, nós precisamos que vai ser você que tem que ir, a culpa é sua, você que tem que cuidar do filho, é sempre a mãe. Tanto é que nos nossos grupos a grande maioria é feminina. É bem isso. Não é isso? E Rogério, exatamente isso, corretíssimo. Eu queria saber se o Rogério recomenda, para quem está nos assistindo, algum grupo de apoio para a família. Conhece algum, Rogério? Conheço. Qual? Vá a um grupo de amor exigente, mas se entregue de corpo e alma. Perfeito. Não adianta você ir com defesas, porque, Alberto, se a pessoa vai 2, 3 vezes e não volta mais, acabou. O problema está lá, ela vai viver com aquele problema, ela vai ficar na zona de conforto. E não é assim. Outra coisa então também. Tem que ir num grupo de amor exigente. Como que a pessoa acha um grupo de amor exigente? Acesse o nosso site amorexigente.org. Você vai lá, tem uma abinha de reuniões, temos grupos presenciais, especialmente os presenciais. A gente sabe que presencial é mais legal, é mais especial, mas também temos grupos online. Se você não tem um grupo de amor exigente próximo a você, aí, próximo ao seu bairro ou à sua cidade, certo, Rogério? No fundo, Alberto, aquelas mães apaixonadas,
elas querem uma receita. É bem isso. Não é verdade? Então o que acontece? E elas, como é que elas fazem? Elas vão no grupo hoje, aí ela vai, ouviu falar da tua palestra, ela vai na tua palestra, aí ela pega de tiete você no final e ela quer, mas no fundo ela quer isso daí. Então ela fica pulando de galho em galho e isso não traz nenhum resultado. Porque resultado é, Miguel, você mudar a sua postura e você mostrar para o teu filho, para o teu ente querido, que opa, as coisas mudaram. Nós vamos mudar agora a nossa postura. Não é isso, Alberto? Exatamente. Essa é a maior dificuldade, essa é a falta de maturidade da família. Porque é como se não conseguisse sair da zona de conforto, né? Então, com relação ao ente querido. Então, eu sempre costumo... Eu tenho uma teoria, eu já te falei uma vez, eu tenho uma teoria muito interessante que eu sempre falo assim. Por exemplo, o paciente vai usar droga. A droga dá tudo que ele precisa. Ela dá acolhimento, segurança, aconchego, carinho. Por incrível que pareça, é isso. No começo, né? Aí ele passa 2, 3 dias usando, volta para casa. Aí chega em casa, a mãe tá lá no portão, briga, xinga, esculhamba, entra, come, toma um banho, vai dormir. Aí ele vai, eu aposto com qualquer um, toda vez que a pessoa volta de vamos dizer assim, um fervo desse de uso, ele volta, toma banho, come e vai para a posição fetal. Ele vai ficar 3 dias deitado ali, ele vai comer a geladeira inteira e naquele momento a mãe acha que tem um filho de volta. Aquele filho que ela tem idealizado. Aí, qual o resultado disso? Eu infantilizo o meu comportamento usando droga e infantilizo em casa, eu não tenho por que mudar. Eu não chego em casa, não, eu te amo, mas não concordo com o que você faz. Então, esse aprendizado que ela vai ter no amor exigente, a pessoa precisa chegar com o pé atrás, precisa não tentar viver a do filho, precisa perceber que o amor não pode se tornar patológico, ele não pode ser incondicional. O amor ele precisa ser limitante, né? Eu te amo, por isso que eu digo isso para você. Por isso que eu não concordo com aquilo que você faz, porque eu amo você. Então, a partir daí, se a família consegue dar esse suporte para si próprio, para que esse amor não se torne patológico, para que realmente ela entenda que precisa ser mais firme, aí a coisa muda de figura, funciona. Quase que o Dr. Alberto falou um lema do amor exigente. Eu te amo, mas não aceito o que você faz de errado. É essa mesma filosofia. Preciso dar um recado aqui. A gente está a uma semana de fechar o lote promocional do nosso Congresso Amor Exigente. Congresso Amor Exigente 2025, de 5 a 8 de junho, lá em Belo Horizonte, então região metropolitana de Belo Horizonte. Vai ser num resort. São 4 dias. Miguel, Rogério, Dr. Alberto. O pessoal vai ter uma imersão em amor exigente, uma vivência dentro com os nossos líderes, nosso presidente Luiz Fernando, Dona Mara Menezes, nossa cofundadora, além de palestras incríveis. E um momento que você vai se dedicar a você, né? Porque o Congresso do Amor Exigente é para isso. Você vai passar 4 dias maravilhosos, comendo bem, se divertindo, assistindo palestras, tendo todo esse conhecimento que a gente falou aqui, né, sobre orientação, enfim, fica o convite para você. Entre aí no site do Congresso, congressoamorexigente.org.br, já tem alguns palestrantes confirmados lá, e Miguel vai. Mais uma Eu coisa. tô lá. Mas tem mais uma coisa que você esqueceu de falar. O ambiente amor exigente. Esse ambiente é fantástico, porque veja bem, você vai se sentir acolhido, você vai sentir que você não está sozinho, e isso, Tiago, dá um fortalecimento incrível para você voltar para tua casa e você tocar a coisa para frente. É uma imersão em amor exigente, é imperdível, vale muito a pena. Senhores, nosso tempo infelizmente acabou. O Miguel já tinha separado. Olha o papel do Miguel lá. Tava com umas 15 perguntas. Eu nem passei da segunda linha. Tem que voltar. Vocês falam muito, aí o programa passa rápido. Obrigado, doutor Alberto. Vai voltar, hein? Tem que responder todas as perguntas do homem lá, hein? É só enumerar. Meus amigos, obrigado por mais um programa. Obrigado, Rogério. Obrigado, que Deus Miguel. abençoe. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Até. Cara, esse relógio aí